Vamos agora conversar com Marcelo Poletti, CEO da Promip, entender as dificuldades de se desenvolver mercado no Brasil e realizar ações no campo que permitam a introdução e validação de novas tecnologias junto ao produtor. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista com Marcelo Poletti, da Promip, para mais uma conversa, né, e uma troca de ideias aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Como que foi a sua carreira, desde o momento da sua formação até os dias de hoje, os seus desafios? Tá. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado pela Unesp em Jaboticabal, eu me formei em 1999 e desde o início da graduação eu sempre me interessei muito pela área da entomologia. Desde o primeiro semestre eu tive uma sorte muito grande de começar a trabalhar com entomologia, na época lá com produção com algumas pragas na cultura da batata, isso já no primeiro semestre. E depois, durante toda a minha graduação, foi nessa área e sempre me atraiu muito. É interessante que ainda em Jaboticabal, na Unesp, eu sempre quis trabalhar com controle biológico. Só que na época, pelas oportunidades que foram aparecendo, eu acabei trabalhando com resistência de plantas a insetos. E pouco trabalhei com os inimigos naturais. Mas cheguei a fazer pequenos projetos e sempre me interessei por isso. Em 2000 eu ingressei no mestrado na Exalc, em Piracicaba, e para trabalhar com o manejo da resistência de insetos a táticas de controle. Insetos e ácaros, de artrópodes. Quando eu cheguei no laboratório, conversando com o meu orientador, eu falei, eu queria trabalhar com controle biológico. Ele falou, acho que você está no lugar errado, porque aqui nós trabalhamos com inseticida, com controle químico. E foi interessante, porque eu passei 2, 3 meses lá, existiam 2 linhas de trabalho dentro desse laboratório, ou na época você trabalhava com Spodoptera, com lagartas que atacam a cultura do milho, para medir a resistência então dessas lagartas, ou com ácaro na cultura dos citros. E eu passei 2, 3 meses lá investigando em que setor, na verdade tentando entender em que setor que trabalharia. Ao fim desses 2, 3 meses, para começar a escrever o plano, eu fiz uma proposta, nós começamos a trabalhar com ácaros predadores, resistência de ácaros predadores aos produtos químicos. Ou seja, a resistência do inimigo natural e finalmente eu entrei dentro do controle biológico. E eu fiz a minha pós-graduação nessa área, eu iniciei em 2000 e terminei no final de 2006, início de 2007. Nessa época, então eu comecei a criar os ácaros predadores em pequenas bandejas, em arenas pequenas, em condições de laboratório. Participei de um evento fora do Brasil e lá eu encontrei então um controle biológico aplicado com empresas de controle biológico. Surgiu essa oportunidade e nós fundamos, logo no final da pós-graduação, a Promip. Dentro da incubadora Exalctec, em Piracicaba. Na época uma sala de 30 metros quadrados, começou eu e o Roberto, meu sócio, qual eu acabei conhecendo dentro da pós-graduação, era um colega de bancada mesmo. Legal. E aí nós fundamos a empresa e iniciamos o nosso negócio lá. O objetivo inicial era produzir ácaros predadores para controle biológico, principalmente em hortaliças, flores e frutas. Certo. Fomos a primeira empresa a trabalhar, a registrar esses produtos biológicos no Brasil. E foi aí que começou a minha história com a história da Promip, que se confunde aí profissionalmente há quase mais de 10 anos, há 11 anos na verdade, com controle biológico aplicado no Brasil. Bacana. Legal. Marcelo, e dentro desse cenário, obviamente empreender é um desafio, mas também o desafio do mercado do controle biológico, né? Como que você vê esses desafios hoje para os novos produtos dentro do Brasil como um todo, pensando nas grandes culturas? Tá. Bom, a principal estratégia para se manejar, para o controle de pragas na agricultura é o controle químico, isso é fato. Não só no Brasil, mas fora. No Brasil, talvez... O Brasil hoje talvez é um dos principais consumidores de produtos químicos do mundo. Passou os Estados Unidos, exatamente. Chegamos no faturamento de 12 bilhões de dólares. Agora, nessa última safra, nós baixamos um pouco, para 9,6 bilhões de dólares em termos de faturamento. Então, o principal, culturalmente, o produtor está apto a essa tecnologia, a qual ele utiliza desde os primórdios. E oferecer novas tecnologias com o objetivo de redução, então, do uso dessa estratégia. Quando eu digo redução do uso dessa estratégia de controle químico, eu me refiro principalmente
aquelas situações e culturas onde tem se utilizado diferentes inseticidas, ou mesmo fungicidas, acaricidas, de maneira excessiva e muito intensiva, causando desequilíbrio, então, o que não é benéfico para o agricultor e muito menos para os nossos consumidores. Né? Perfeito. Então, colocar essa tecnologia de controle biológico no início foi bastante difícil e um desafio muito grande, na verdade. Né? Então, quando começamos a empresa em 2006, não existiam produtos biológicos contendo predadores no mercado brasileiro. Nós tivemos que convencer o Ministério da Agricultura de que o registro poderia ser feito, convencemos, aí conseguimos produzir, colocamos no mercado, depois tivemos que convencer o produtor, que estava culturalmente, então, nós tivemos que vencer essa barreira cultural. Esse foi o principal desafio e tem sido o principal desafio para a questão direta e de relacionamento com o produtor. Tem outros desafios. Quando nós estamos falando de controle biológico, nós temos que entender que existem dois grupos de produtos, na verdade. Certo. Os produtos que contêm macrobiológicos, que são predadores dos parasitoides, são as microvespas, como tricograma, por exemplo, e os microbiológicos, são bactérias, fungos e vírus. Né? São produtos diferentes, principalmente quando a gente considera a questão da tecnologia de aplicação em campo. Certo. E o período de prateleira. Então, para os macrobiológicos, existe uma dificuldade muito grande para que as tecnologias sejam adotadas imediatamente pelos produtores. Microbiológicos é um pouco mais, vamos dizer, fácil, mas o desafio ele é mais... a gente consegue desenvolver bons trabalhos no curto espaço de tempo por conta da tecnologia de aplicação que se assemelha ao controle químico. Certo. E o tempo de prateleira que pode passar de 1 ano. No caso de macrobiológico, predadores e parasitoides, essa janela, né? Vai de 7 até 45 dias. Certo. Então nós temos que resolver todas essas questões. Então uma série de barreiras que no início, quando olhávamos lá aquelas bandejinhas em laboratório e pensamos em desenvolver um produto, isso não passava pela nossa cabeça de maneira alguma. Né? Que bacana. E a gente começa a perceber a adoção do produtor, porque querendo ou não, fazer a agricultura, manejar a natureza, que é um desafio imenso, da mesma forma durante anos, com os mesmos produtos, a dificuldade de fazer manejo com uma única forma, né? Exato. Manejo, na verdade, ele é integrado de pragas como a Promip propõe, né? Sim. Exatamente. Entrando nessa questão do manejo integrado, então é exatamente isso. A Promip, ela não é uma empresa que trabalha apenas com controle biológico. Nós temos 2 setores na empresa que caminham lado a lado. Um setor que produz macrobiológicos, em breve nós vamos ter alguns microbiológicos dentro do portfólio, e um setor que trabalha com a parte de pesquisas voltadas ao manejo integrado de pragas. Perfeito. Então nós temos pesquisadores, são entomologistas, fitopatologistas, profissionais que trabalham com plantas daninhas, então não só a entomologia em si. Então nós geramos, claro, informações para os nossos biológicos, nosso setor biológico, mas também damos suporte a outras empresas no desenvolvimento de tecnologias para serem inseridas no manejo integrado de pragas. Você citou o exemplo da ferrugem na soja, nós temos outros exemplos, né, de resistência de lagartas, diversas pragas na cultura da soja, em milho, em cana, cigarrinha, por exemplo. Normalmente, a resistência é reflexo de um sistema do mau uso do produto químico. Né? Ele foi aplicado, o ingrediente ativo, ele foi aplicado por sucessivas safras, né? exatamente. Não só o mesmo ingrediente ativo, mas ingredientes ativos distintos, mas pertencentes ao mesmo grupo químico. Ação, né? Exatamente. Então eles acabaram selecionando a população em campo. Você falou também, e o que isso pode, relacionado, vamos pensar na ferrugem, né? Nós comentamos antes, o uso exagerado, de maneira intensiva, de fungicidas pode ter um efeito nos inimigos naturais que ocorrem, então organismos benéficos, não só predadores, parasitoides, fungos, bactérias, vírus, mas também os polinizadores. Exato. Hoje discute-se muito, existe diferentes correntes discutindo o impacto desses produtos químicos sobre os agentes polinizadores e o que isso pode causar em termos de produtividade. Exatamente.
Então você tentar organizar as estratégias de maneira correta, integrá-las, né, de forma tecnicamente correta, é um jogo de xadrez, né? Exatamente. É muito difícil você... É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Quando se fala em manejo integrado de pragas, nós estamos falando de controle biológico, nós estamos falando do controle químico, existem variedades transgênicas, manejo cultural, o uso de feromônios. Mas, acima de tudo, eu considero que o mais importante é começar da maneira certa. É começar pelo monitoramento e amostragem de pragas. Perfeito. Os produtores e consultores, eles têm que saber, primeiro, reconhecer quais são as pragas e diferenciá-las de seus inimigos naturais. Nós já fomos para campo e encontramos produtores aplicando produtos químicos em área onde havia presença de predadores, como reduvídeo, que são percevejos predadores ocorrendo na área, então ele acreditou que estava tendo uma infestação alta de percevejos e aí aplicando um inseticida. Então, na verdade era bom, mas ele estava agindo de uma forma por dificuldade de identificar. Pela dificuldade em identificar. Aconteceu isso também com relação à Helicoverpa armígera. É verdade. A Helicoverpa armígera, que foi um problema seríssimo na safra 13, 14, 14 e 15, ela foi identificada inicialmente como Helicoverpa zea. E aí o produtor estava aplicando um produto para a Helicoverpa zea e não tinha efeito algum sobre a armígera. Depois ela foi identificada, principalmente na região sul do país, como Gelotopoion, e também não era. Quer dizer, só no momento que descobrimos que a Helicoverpa armígera estava ocorrendo em grandes populações do Brasil que nós pudemos adotar as medidas, as estratégias cabíveis. E aí vale a pena falar que a principal estratégia que funcionou foi o uso do baculovírus armígera, né? Exatamente. E aí nós temos mais de 30 milhões sendo tratados com baculovírus e foi um grande exemplo mundial do uso de controle biológico no Brasil. E que tem muita eficácia. Muita eficácia, né? sim, muita claro. eficácia.